Olá, meus queridos. A nossa aula de História do dia 17 de maio. Eu preciso que você pegue o seu livro, o livro de História, e você abra o seu livro de História lá na página 16. Só quero relembrar com vocês que nós temos estudado sobre o início da civilização. Então, nós já estudamos aí que no início da civilização, ou seja, os povos, eles eram nômades. Eles se mudavam constantemente em busca de seu alimento, eles caçavam e eles coletavam na natureza. Então, inicialmente, a nossa civilização era nômade. E quando eles descobriram a agricultura, eles começaram a se fixar em determinados locais e a partir daí eles conseguiram começar a formar pequenas vilas e surgiram então as primeiras cidades. Nós estudamos na aula anterior sobre a Mesopotâmia. Nós aprendemos algumas coisas, entre elas é que a civilização mesopotâmica era politeísta, ou seja, ela tinha vários deuses. Hoje, então, nós vamos estudar com vocês aqui na página 16 a origem da escrita. Então, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre como aconteceu isso. Nem sempre existiu a escrita conforme nós conhecemos hoje. E nem todo mundo a escrita é conforme é aqui no Brasil. Nós utilizamos o sistema de escrita alfabético e tal, temos um alfabeto e nem todos os lugares do mundo é assim e nem sempre existiu a escrita. Então eu quero pedir para você que você dê uma pausa no vídeo agora e faça a sua leitura desse trecho, a origem da escrita. Tem 2 parágrafos aí nessa página 16 e faça a leitura aí. Depois você play no vídeo novamente para ouvir a leitura da professora e as explicações. Diz assim: a origem da escrita. Na Mesopotâmia foi desenvolvida a escrita cuneiforme, o primeiro sistema de escrita de que se tem notícia. Os símbolos eram gravados em placas de argila com uma cunha. Daí vem a origem do nome, cuneiforme. Na placa de argila, eles tinham um instrumento, uma cunha, até tem uma figura ali, ó, cunhas de cerca de 2.200 anos antes de Cristo, utilizadas para gravar símbolos nas placas de argila. Então, 2.200 anos antes de Cristo é a data dessas cunhas que eram utilizadas para gravar nas placas de... Hoje em dia, é comum a gente ver alguém usando uma cunha para fazer um artesanato em madeira ou em pedra, e eles utilizavam para fazer a escrita, quando surgiu a escrita. E continuando ali, inicialmente, essa escrita era utilizada para registrar a contabilidade dos templos, ou seja, a entrada e saída de dinheiro, continuando a produção das colheitas, os tributos pagos, os empréstimos e as transações comerciais. Com o tempo, ela passou a ser utilizada também para registrar a história, as tradições, os mitos e a literatura dos povos da Mesopotâmia. Segundo parágrafo. A escrita e a interpretação dos símbolos cuneiformes eram tarefas complexas que apenas um pequeno grupo de pessoas dominava, os escribas. Veja, criança, que não haviam ali letras, eram símbolos. E cada símbolo representava, às vezes, uma palavra, uma sílaba, e algumas pessoas, nem todos, poucas pessoas, os escribas, é que tinham condições de interpretar e ler. A profissão de escriba era muito valorizada na sociedade mesopotâmica e garantia riqueza e privilégios. Então, quem era o escriba, quem escrevia, quem lia, interpretava, era uma pessoa bem-sucedida. Para se tornar escriba, era necessário frequentar uma espécie de escola desde criança e fazer uma série de exercícios até aprender todos os sinais e seus significados em cada uma das línguas faladas na Mesopotâmia.
se parece um pouco como nós aprendemos. Nós também temos que ir para a escola desde criança, fazemos vários exercícios até que nós aprendemos o nosso alfabeto. E o escriba daquela época, para ele entender e produzir essa escrita cuneiforme, ele precisava estudar bastante. Continuando aqui. Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre a civilização egípcia. Nós estudamos um pouco anteriormente sobre a civilização mesopotâmica e agora nós vamos ver a civilização egípcia. A povoação do Egito começou há cerca de 7.000 anos. Tribos nômades vindas de regiões próximas foram atraídas pelas terras férteis às margens do rio Nilo e começaram a construir vilarejos no local. A região tinha ainda outra vantagem. O deserto do Saara funcionava como uma barreira natural contra invasões de povos estrangeiros. Então eles acharam aquele local próximo ao rio Nilo um local bom porque tinha as águas do rio, que seria bom para a sua agricultura, e também eles moravam entre o deserto, e o deserto os protegia de invasões dos estrangeiros. Segundo parágrafo. Com o tempo, esses vilarejos se uniram, formando 2 reinos, um reino ao norte do rio Nilo e outro ao sul. Diferentemente da Mesopotâmia, os 2 reinos foram unificados e um estado centralizado, governado por um faraó há cerca de 5.000 anos. Olha só, já tinha um estado, uma organização política há 5.000 anos atrás e o faraó era o seu representante. Terceiro parágrafo. A centralização facilitou a organização do trabalho para as obras de irrigação, garantindo a melhoria das colheitas e permitindo o crescimento de cidades como Tanis, Mênfis e Tebas. A agricultura dependia de cheias periódicas do rio Nilo. Imagina, no deserto, precisava das águas do rio, né? Nos períodos de cheia, formavam-se depósitos de humus no solo. Essa substância fertilizava uma estreita faixa de terra nas 2 margens do rio. E ali eles aproveitavam para fazer a sua agricultura. O faraó era visto como um deus. Tá? Então, o faraó era o soberano, o faraó era quem mandava, ele era visto como um deus. Ele era considerado proprietário de todas as terras e riquezas do Egito e exercia seu poder com a ajuda de funcionários, soldados e sacerdotes. Poderíamos comparar hoje, é claro que uma escala bem menor, como o presidente, né? O presidente é o representante. Naquela época o faraó era o representante, mas só que ele representava tudo, ele era dono de tudo. Das terras, ele era como o Deus também, tá? Os funcionários do faraó controlavam os trabalhos agrícolas e armazenavam os excedentes das colheitas, que eram utilizadas no comércio com outros povos e para financiar grandes obras, como a construção de templos e pirâmides. Então, os funcionários, é como os funcionários públicos hoje, eles ajudavam na organização do Estado, faziam os trabalhos que fazia parte do Estado. Temos aqui, então, uma grande obra, as pirâmides, né? Então, ali tem na legenda que diz assim, ó, as pirâmides do Egito foram erguidas há mais de 3.000 anos. Elas eram as tumbas dos faraós e representavam seu imenso poder na sociedade egípcia. Técnicas avançadas de edificação foram utilizadas em sua construção, que exigiu o trabalho de milhares de pessoas, muitas delas escravos, tá? E na foto nós temos as pirâmides de Gizé e foi tirada em 2016. Então essas pirâmides, elas eram como imensos túmulos para os faraós. Continuando, nós vamos ver o último trecho que vamos ler hoje, que diz assim, eu quero que você acompanhe, tá? Enquanto eu leio, você vai acompanhando. Como os mesopotâmicos, os egípcios eram politeístas, ou seja, tinham vários deuses, tá? E a religião também desempenhava um papel muito importante na vida de todos. Existiam deuses com forma humana, deuses com forma de animais, ou ainda com formas humanas e de animais ao mesmo tempo. Essa figura ao lado você está vendo a figura de um deus, tá? Havia, por exemplo, deuses com forma de gato, chacal, serpente e crocodilo.
Os egípcios acreditavam que seus deuses habitavam os templos e que deviam ser celebrados pelos seres humanos com cantos, danças e oferendas, presentes, né? Se os deuses não fossem celebrados, acreditava-se que tragédias como doenças, seca e fome poderiam se abater sobre a população. Eles tinham medo, na verdade, dos deuses, então eles os adoravam por medo. Os egípcios desenvolveram um sistema de escrita conhecido como hieroglífico. A palavra hieróglifo significa escrita dos deuses, pois os egípcios acreditavam que a escrita era um presente dos deuses aos seres humanos. Os hieróglifos eram escritos com pincéis e tinta sobre folhas feitas com a fibra do papiro, planta típica da região. De seu caule extraíam-se fibras finas e maleáveis que eram utilizadas na fabricação de folhas de papiro, tecidos, cordas e outros materiais. Então, nós vemos aqui um outro tipo de escrita, o hieroglífico, tá? Que eles utilizavam aí folhas de uma planta para fazer o papel. É como se nós utilizamos também a folha das árvores, o caule das árvores para fazer o papel. E eles utilizavam essa planta, o papiro, para fazer o seu papel. Nós temos aqui então a representação, né? A primeira figura ali, ó, detalhe de papiro com escrita hieroglífica do Egito Antigo, datado do século I a.C. Então, nós percebemos aí dois tipos de escrita, a escrita cuneiforme e também a escrita hieroglífica, tá? Que foi inventada pelos egípcios. Nós temos ali no livro de vocês uma atividade que vocês devem fazer no caderno. Então, vocês vão fazer a data no caderno e aí vocês vão copiar a perguntinha número 1 no seu caderno. E ela diz assim, ó, no caderno, crie perguntas para as respostas a seguir. Então, geralmente a gente tem perguntas para escrever as respostas. Aqui temos o inverso, tem duas respostas, a resposta A e B, e para elas você vai escrever perguntas, tá? E o conteúdo você pode encontrar, a letra A, eu vou dar uma pista para vocês podem encontrar a resposta lá na página 14, por exemplo, tá? Porque a resposta é assim, ó. Suas principais funções eram manter a lei e a ordem nas cidades, protegê-las de invasões de povos inimigos, coordenar as etapas dos trabalhos agrícolas e estabelecer regras para diversas profissões e para o comércio. Quem que tinha essas funções aí? Então, lá na página 14, você vai encontrar essa resposta, tá? E você vai criar uma pergunta para essa resposta, tá bom? Letra B. Eles eram vistos pela população como representantes dos deuses na terra ou até mesmo como seres sagrados. Isso é uma resposta. Você vai criar uma pergunta, tá? Quem eram esses aí? Você vai criar uma pergunta para essa resposta aí. E aqui na página 19, no livro, tem a perguntinha número 2 que você vai responder no livro mesmo, tá? A 2 diz assim, numere os itens de acordo com o significado de cada uma das palavras a seguir. Então, ali tem algumas afirmações e tem as palavras, número 1, cuneiforme, 2, hieroglífico, 3, pirâmides e 4, politeísmo. Você tem que ler as afirmações e você vai colocar os números naquelas que se encaixam, tá? Nas corretas. Por exemplo, número 1, cuneiforme. Em qual dessas afirmações aqui que ela vai entrar? Aí você vai escrever o númerozinho no quadradinho, ok? Então, faça aí e bom trabalho para vocês. Tendo dúvida, estou à disposição.